Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Pai e do nosso Senhor, do nosso dono, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é de suma importância, como a gente sempre diz aqui, a gente está pregando para os irmãos que estão aqui, mas é só o Espírito Santo que sabe aonde que essa mensagem vai chegar um dia, daqui quanto tempo. No comecinho da minha jornada, eu cheguei a ouvir mensagens que tinham sido gravadas há 12 anos. Mas é muito importante, e isso nós aqui procuramos sempre cuidar desse lugar no nosso coração. Mas para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, também pelo canal do nosso ministério, nós discernirmos qual que é a vida legítima de um cristão. Qual que é o coração que nós que estamos aqui, ou nos instrumentos, ou nas cadeiras, quando saímos fora para falar as coisas que nós falamos aqui, do tipo, uma religiosidade que não leva a nada, um blá blá blá, uma palavra almática. Amados, quando nós falamos essas coisas, nós não estamos de maneira nenhuma falando na carne para atacar ministério A, B ou C ou D, muito menos para enaltecer o nosso. Mas é que para a gente entender que a vida de um cristão, amados, ela é no Espírito. E no Espírito as coisas funcionam diferentes daquilo que a religiosidade ensina. A religiosidade, ela consegue inverter o padrão, o caráter de Deus na imagem das pessoas, porque o caráter e o padrão dele não muda, jamais. Na religiosidade, o que é a religiosidade? É você tentar andar com Deus naturalmente. Guardem sempre isso. Deus nunca vai descer de novo para andar com a gente na carne ou naturalmente. Ele nos deu o Espírito Santo e as práticas para que a gente seja renovado para andar com Ele onde Ele está agora, no Espírito, no céu. Então as coisas são opostas, amados. Ah, eu ainda sou imperfeito. Quem não? Processos, cada um está em numa área, todos pecamos. A religião foca nisso como algo que para Deus é um problema que Ele fica chateado. Amados, você acha de verdade que o nosso Pai, quando moeu Jesus Cristo, Ele não sabia todas as falhas que nós íamos cometer até o último momento nesse planeta? Não tem pecado que eu e você cometa que surpreenda nosso Pai. Não é aí o foco. Isso já foi resolvido. Você não é mais um pecador na natureza. Você agora é um justo, que ainda comete pecados por não estar renovado pela verdade do Espírito. O que incomoda o nosso Pai, amados, o que faz com que o coração dele seja condoído de dor, é nós reduzirmos a glória dele na nossa capacidade de produzir.
Na religião, o que me condena são as minhas falhas, eu me sinto culpado, porque eu não aprendi ainda a revelação do Espírito, de que eu sou coberto pelo sangue, e Deus não vê mais pecado em mim. Eu preciso de revelação disso, para que a paz se estabeleça. Na religiosidade, agora você precisa fazer algo para Ele. Seu tempo, seus dons, seus recursos. É isso que agrada a Ele. Amados, isso é o que mais Ele abomina. Nós tentarmos agradar a Ele com algo que nós produzimos naturalmente, na nossa capacidade humana, nas áreas onde ainda nós não fomos renovados no Espírito. Pode ser o que for aqui, amados. Deus não quer o nosso tempo. Ele quer dar o tempo dele para nós. E aí então, ele aceita esse tempo de volta para ele, na medida que o Espírito Santo dirigir. Amados, Deus não quer os nossos recursos, o nosso dinheiro. Ele quer te encher da revelação do quão rico você é em Cristo, para que a generosidade que a graça vai colocar em você te dê ousadia para dar um passo de fé, mas que vem da mão dele, e aqui se manifesta a prosperidade dele. Isso ele aceita. E aqui posso ficar falando, Deus não quer, amados, os nossos dons naturais. Ele quer nos capacitar em dons que vêm do Espírito. É dele, é por ele e é para ele. A religião inverte isso. O quanto eu estou fazendo depende. Aonde que nasceu isso? Uma boa intenção natural? Ah, meu querido, sinto te dizer que o nosso Pai nem sequer leva em conta isso. Essa aqui é a tristeza. Então, quando nós pegamos um pouco firme nessa insistência em pregar, em ensinar, em levar as pessoas para a vida no Espírito, é para que nós sejamos cristãos de verdade, na prática. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas na palavra, com o poder do haja, do frutifique, do manifeste, nosso Senhor que fazia e acontecia, transtornou o mundo ali de Israel em 3 anos e meio. É sério que a gente vai se medir por um cristianismo que nem é cristianismo, aonde um ímpio olha cada área da nossa vida e vê muito mais o nosso esforço, a nossa capacidade do que a glória dele, amados? A religiosidade não toca nas coisas do Espírito. E a glória de Deus não se parece em nada com a glória dos homens. Mas por que disso? Para que a gente viva a experiência de uma vida que superabunde em todas as coisas. E, principalmente, quando alguém que é morto olhar, vai sentir o cheiro de Cristo e vai ser atraído. Então não é Deus mais 3 pontinhos. Quando Deus manifesta o feito, não há margem para um ímpio olhar e não reconhecer. Ele pode não se quebrantar naquele momento, mas ele não vai chegar em outra conclusão a não ser: isso aqui é o dedo de Deus. O homem não tem a capacidade de produzir isso. Então para nós é simples. Aquilo que o mundo produz, cada vez mais vai se parecer menos com aquilo que a gente recebe de graça e manifesta para a glória dele. Essa é a vida no Espírito. Para benefício nosso e para benefício de um reino que quer se expandir, que quer alcançar, que ama esses irmãos que estão presos, limitados, castrados nessa religiosidade.
Deus é Deus, irmãos. Ele é nosso Pai. Ele nos deu o Espírito, o único viver responsável, capaz de gerar todas essas coisas. E nós temos uma característica também sobre essa radicalidade. Cada um aqui está num momento, está numa fase da vida, está num processo. Se você é alguém que já está orando em línguas há algum tempo, áreas da sua vida estão sendo desconstruídas, faxinadas, outras estão sendo construídas, outras estão frutificando, às vezes está tudo sendo desconstruído. Mas a verdade, ela é simples e reta. Uma criança, quando ouve, entende. A religiosidade distorce. Não é bem assim. Como assim não é bem assim a minha palavra na sua vida? Se você não quer viver, não tem problema, mas não me impeça de alcançar o seu vizinho. Volta para casa. O que você está fazendo aí? Essa radicalidade jamais pode trazer para nós uma coisa chamada condenação nas áreas onde a gente ainda não está caminhando, vivendo, frutificando no Espírito. Nós jamais vamos pegar a verdade e reduzi-la. Seja Deus verdadeiro, diz a palavra de Deus, e mentiroso todo homem. Se todo mundo desistir de crer, abandonar a fé, ainda assim a verdade continua sendo a verdade, quer nós creiamos ou não. Nós não nos condenamos, mas nós somos humildes. Eu vou continuar entregando para o Espírito Santo as práticas para que ele me leve ao posicionamento de crer, para que eu receba. Irmão, por que está acontecendo isso na sua vida ainda, nessa área? Porque eu ainda não creio. Sem culpa, mas é só um check-up sincero do coração. Porque a hora que a obra ficar pronta nessa área, por ação do Espírito Santo em mim, meu irmão, você aguarde o peso de glória. Eu não vou tentar produzir nada em mim mesmo. Amém, queridos? Então a palavra de vida no Espírito, ela é simples, ela é radical. Deus é Deus, a palavra dele não volta atrás, ela já foi liberada e nós temos o Espírito Santo para entrar na experiência de cada promessa, para glorificar o nome de Jesus, aonde quer que a gente passe. O Espírito Santo, amados, quer fechar os bancos, quer fechar as farmácias. Por quê? Porque Jesus resolveu tudo naquela cruz. Mas nós só precisamos entender, é verdade. Se Deus diz, é. Agora, como é que eu entro nisso? Presta sua boca para mim, filho. Deixa eu orar por você. Você não sabe orar. Dia após dia. E você vai assistir. Por onde vai começar? Ah, mas se eu soubesse tudo o que ia acontecer, talvez eu nem orasse. Mas saiba, o seu Pai, na pessoa do Espírito Santo, sabe te conduzir nas prioridades, para te levar a uma vida verdadeiramente gloriosa, que honra a palavra dele. Não há margem para nós, amados. Nenhuma, nem um cisco. Aquele que diz, eu sou o Senhor e eu não divido a minha glória, meu irmão, você tem que entender que seu Pai é um Deus que gosta de pagar a conta. Você tem que entender que o seu Pai é um Deus que se sente ofendido quando você tenta. Deixa eu dar uma ajudinha. A nossa velha natureza gosta de contribuir com ela mesma. Deus não precisa disso. Deus quer manifestar o feito, 100%, em todas as áreas. Mas isso não cabe na mente natural. É por isso que essa mente natural, ela precisa ser desconstruída, para que a mente de Cristo agora, eterna, se estabeleça ali. E a gente flua no Espírito. É isso que a religião não dá para as pessoas. E é isso que nós vamos perseverar em fazer nesse lugar. Levar as pessoas para o Espírito Santo. Não abrir mão dessa vida gloriosa. Na verdade,
Eu falo por mim, estamos todos no processo, áreas ainda onde nem sequer foram começadas a faxina, talvez. Não tem problema, é o Léo ali ainda. Mas a área onde eu começo a frutificar, onde a irmã está frutificando, nós nos alimentamos uns aos outros na fé. Isso nos motiva a perseverar nessa vida. Ou é isso, ou nós voltamos para o mundo. Deus não tem problema com quem está no mundo perdido. Deus tem problema com quem tem o Espírito Santo dentro, a obra consumada de Jesus, e por falsos ensinos ou por imaturidade, ainda decide achar que tem a capacidade de produzir algo para o Senhor. Mas Ele é gracioso. A graça vai sarando, vai convencendo, vai corrigindo, vai alinhando, para que você entenda, Ele é Deus. Ele tem tudo sob controle para nós. Vamos ouvir a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Verso 19. As coisas do Espírito, irmãos, são discernidas espiritualmente. Cada vez mais nós vamos ficar chocados com essas verdades. Que aquilo que um homem natural vê e acha que incomoda a Deus, incomoda nada. E aquilo que o homem natural acha que está correto, para Deus é abominação. Aquilo que para o homem natural é algo, para Deus é no Espírito que está aquele princípio. E o Espírito Santo vai nos dando essas chaves, cada vez mais. E a nossa fé vai sendo edificada em nome de Jesus. 1 Coríntios 6,19 diz assim a palavra de Deus: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Verso 20: porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Eu e você, meu querido, fomos comprados, diz a palavra de Deus. Por bom preço, vai estar no literal. Que preço que foi esse? O preço, o valor que Jesus Cristo tem para o Pai. Isso foi a transação que Deus efetuou em Jesus, por mim e por você. Então, para Deus, no Espírito, eu e você temos o mesmo valor, o mesmo peso que Jesus tem. Mas nós não somos mais de nós mesmos. Aí o apóstolo diz: portanto, agora, glorifiquem a Deus no vosso corpo, mas também no vosso espírito. E aqui eu quero um pouquinho de atenção dos irmãos, rapidinho, para a gente entender essa estrutura. O que é o modelo de funcionamento da velha natureza, ou do homem caído, ou do mundo? É uma alma, psique, pensamentos, crenças que estão sendo construídas sobre a carne. No grego é sarx, que nada mais é do que os 5 sentidos. De novo, como que o velho homem funciona? Ele acredita, ele pensa, ele raciocina sobre a carne. Aquilo que ele vê, pega, sente naturalmente. Aquilo que a circunstância mostra no natural, determina, forma as crenças que governam a alma dele. Então, esse psique fundamentado sobre a carne vai gerar um corpo, que no grego é soma.
É daqui que vem os termos que a gente ouve muito na área de saúde, né? Somatização. O corpo vem somatizando, 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 um desvio de uma vida saudável. Ele não pifa da noite para o dia, ele vai absorvendo, ele está somatizando. O corpo, amados, ele é a soma das nossas crenças. O resultado, esse é o corpo. Isso é o que passou. A Bíblia diz assim, ó, glorifiquem a Deus agora no vosso corpo, nas suas realidades, mas que isso venha do Espírito. É aqui que a glória dele pesa e não há discussão, não há margem para nós. Nem se nós quisermos contar algum tipo de vantagem, a graça ela tem o poder de nos quebrantar a tal ponto que nós não temos nem essa audácia, se nós estivermos aprendendo a andar no Espírito. Então agora a nova natureza, qual a diferença? O meu psique, minha alma, ela começa a ser edificada sobre o Espírito, pneuma no grego. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito. É a nossa alma, são as nossas crenças que andam no Espírito, não é o Espírito que vai vir andar na nossa alma. Então a nova natureza, essa mentalidade agora, ela tem que ser colocada sobre a verdade da palavra de Deus. A questão é que aqui quase sempre tem um edifício que concorre, é aqui que está o processo de faxina, desconstrução, edificação e frutificação. Deus não coloca um tijolo glorioso sobre aonde existe ainda alguma construção humana natural, firmada na carne. É que as pessoas se assustam ou param. E aí é uma escolha de cada um. Eu não quero nada na minha vida, no que for possível, no que depende de mim, entregar minha boca para o Espírito Santo, orar ao Pai, a vontade dele para mim, que fique na carne. Eu quero glorificar Jesus no meu corpo e no meu espírito. O máximo que ele conseguir me usar. Porque eu fui comprado. E foi caro. Foi de graça para mim e para você, mas o preço foi alto. Agora então, o nosso corpo, a soma, são resultados das verdades da palavra de Deus, ou da verdade da palavra de Deus. Então o nosso corpo agora vai começar a somatizar, à medida que o Espírito Santo vai te revelando, te reconstruindo por dentro, aquilo que Deus é. E o corpo aqui, não somente o corpo físico, amados. Corpo fala de realidade, fala de qualquer área da sua vida, onde essa jornada vai ser feita para você glorificar a Deus ali. Mas é uma obra do Espírito Santo. E é o que a gente vai entender hoje, aonde que está o problema, aonde que nasceu o problema desse funcionamento errado, que produz uma glória no nosso corpo. Nossa, o cara enriqueceu. Qual a diferença, amados, para um homem natural de uma fortuna de R$1 bilhão para outra pessoa que tem a mesma fortuna de R$1 bilhão? Por homem natural nenhuma, 1 bilhão é igual a 1 bilhão. É glória. No corpo, a glória está ali. O Pai quer saber, essa glória é minha ou foi você que construiu? Porque a glória que eu te dou, em cada área do seu ser, vai sustentar a sua vida como um todo. Não tem área da sua vida que vai desmoronar, que vai pagar o preço. Isso o homem natural não produz. Ah, eu enriqueci. Pode ver, se foi natural, amados, algum corpo somatizou a falta da atenção natural sobre ele. Pode ser o casamento, pode ser a saúde, pode ser a família, pode ser o chamado, pode ser sei lá o quê. O homem natural ele não consegue sustentar toda a vida dele, todo o corpo dele de uma maneira gloriosa. Câncer, irmãos. Cheguei lá, agora você tem que manter.
Uma hora ou outra vai pifar. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados. Se você não cansou ainda, se você não entendeu isso ainda, tudo bem. Eu sou paciente, manso, eu te aguardo. A glória de Deus não. A hora que ela se estabelece, é Deus que traz, manifesta e sustenta e guarda até o fim, em tudo. E a nossa vida fica leve. Nossa batalha é nos vigiar para permanecer na fé, não achar que nós temos alguma participação, para que a glória dele, a hora que pesar nossas realidades, atraia os mortos para Jesus Cristo e eles sejam salvos. Então, o amor de Deus tem essa perfeição da sabedoria. Ele te dá aquilo que você precisa, que você sequer consegue planejar e sonhar, e ao mesmo tempo ele te coloca para cumprir aquilo que ele precisa que seja feito através de você. Eu te encho de uma vida abundante que transborda, e através de você eu sou conhecido. Mas aonde que nasceu o problema? Que a religiosidade se firma até hoje. E aqui eu quero a atenção dos irmãos essa manhã. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe, mas das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que Caim irou-se grandemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? E por que está descaído o teu semblante? Se procederes bem, se você viver no Espírito, porventura não serás aceito? Mas se não procederes bem, ou seja, se você resolver ainda confiar no que você faz ou deixa de fazer para mim, o pecado jaz à porta. O desejo do pecado será para contigo e cumpre a você dominá-lo. Verso 8. Falou Caim ao seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Algumas Bíblias vai estar aí o título como o primeiro homicídio, né? Muito conhecida essa história. Fala de dois modos de viver. Um modo de viver natural, Caim. Caim é o possuidor, o conquistador, aquele que corre atrás, que rala, que trabalha. Amados, uma vez eu assisti um episódio de uma novela famosa, que passa num canal grande, de um pastor grandioso também, em coisas, que estava retratando esse exato momento. E aí mostrou Caim pegando da horta, da plantação dele, a oferta para Deus. Então ele passava lá, pegando o tomate podre, a abóbora comida de bicho, jogando de qualquer jeito, enchendo o cesto com todos os restos e sobras, e levando para Deus. Porque o que faz Deus não aceitar algo? Olha a mente natural religiosa pensando, tem que ser assim. Mas a Bíblia não diz isso. Eu ouso a dizer que a oferta de Caim, na aparência, ela era muito mais atraente do que a oferta de Abel. Qual era o problema? A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra, natural, almático. É o esforço dele, é o tempo dele, é o dinheiro dele, é os dons dele, é a capacidade dele. Deus vai se alegrar. Olha o tamanho dessa oferta. Nossa, agora Deus está feliz comigo. Mas a Bíblia diz que Abel não trouxe
das primícias dos rebanhos e da gordura deles. Abel fala de uma alma sarada, desconstruída pelo Espírito, onde ela não tem mais valor em si mesma. Qual é o problema da alma hoje, amados, para quem não nasceu de novo? Ela está no governo. Desde quando ela se abriu no Éden, ela está se inchando. Ela quer saber, ela quer entender, ela quer fazer. E a obra do Espírito Santo é destronar essa alma, que não foi feita para governar. Foi feita para se sujeitar ao Espírito e fluir naquilo que Deus diz. Então, diferente de Caim, Abel aponta para esse modelo de funcionamento na vida no Espírito. E aí a oferta talvez não foi tão grandiosa em quantia como a de Caim. Mas a palavra de Deus é que Deus se atentou e se agradou. Por quê? Porque isso aí que você está trazendo para mim, eu que te dei. Esse talento, essa capacitação que você está agora fluindo, aonde quer que meu Espírito Santo te leve, foi eu que estou colocando em você. Você está me glorificando aonde você põe os seus pés, porque você aprendeu que não tem a ver com quanto você faz, tem a ver com quanto você permite que eu manifeste em você o que está feito por Jesus. Amados, a religião pira com isso daqui. Quer ser aceito? Quer que o Pai se atente? Traga Cristo para ele. Ah, mas eu pequei. Agora você precisa fazer alguma penitência. Isso ofende a Deus. Deus abomina isso. Quer dizer, eu morri Jesus, sabendo tudo que você ia fazer até o fim, e te digo que você, aos meus olhos, não tem mais imperfeição, eu te vejo nele, e você está achando que é alguma coisa que você faz para mim que vai compensar essa sua falha, por ainda não estar sarado pelo Espírito que eu te dei? Tem nojo disso, diz o Senhor. Olha onde a religiosidade está colocando as pessoas. Caí, me lambuzei. Se o Espírito Santo te revelar o lugar certo no Espírito, você vai ter a ousadia de levantar as mãos para os céus e agradecer. Pai, obrigado, porque nada mudou aos teus olhos em relação a mim. Por causa de Jesus, do sangue que me cobre. Obrigado, eu tomo posse do perdão. Eu falhei, diz a palavra de Deus que Ele vai nos purificando dessas falhas, dessas injustiças. Então, para Deus, irmãos, o problema é esse viver que está tentando trazer para Ele algo que Ele não deu, que nasceu no homem. Aonde isso se levanta, irmãos, a fé morre. O que é um homicídio para o homem natural? É uma pessoa ir lá, através da violência, e interromper a vida biológica dela. Você matar para o homem natural. Amém? E para Deus, o que é um homicídio? Porque nós somos espírito. Esse corpo aqui é um templo do Espírito Santo, onde Ele deseja manifestar a glória para um propósito, mas Deus não nos vê aqui. Deus nos vê no Espírito. Então o que é um homicídio para Deus? É quando a nossa velha natureza ainda governa a nossa alma e se levanta para fazer, e aquilo talvez traga um resultado até maior, mais rápido, e a fé é abafada. A vida no Espírito, ela é atrasada, seja na nossa vida ou na vida de um irmão. Você está passando um processo nas mãos do Espírito Santo, faxina, desconstrução, construção, frutificação. Quanto tempo demora isso? Em meses, dias e anos? Depende do quanto que você ora em línguas todos os dias. Mas às vezes, amados, esse processo, na hora que ele se fecha, uma glória que vai se estabelecer aqui, em alguma área da sua vida, o homem natural, olhando a nível de aparência, até produz mais rápido. É só tomar um remédio. É só eu dobrar a carga horária.
Aí só leva a esposa para o shopping e faça uma compra que você quiser. Já viram o casal brigando assim? Não existe. Então eu vou ficar passando essa faxina? Não, não, não. Eu vou me levantar igual Caim e eu vou fazer algo. Quem está no processo, amados? O mundo vive aqui, amém? Não tem problema. Deus não tem problema com o mundo. Deus tem problema com cristãos que têm o Espírito Santo vivendo ainda nesse lugar por falta de instrução, castrando a igreja que é gloriosa no fluir na verdade. Quando um irmão está batalhando pela fé, passando um processo para que a hora que ele chegue no lugar e as coisas de Deus simplesmente manem, brotem. Irmão, aqui você pode jogar tudo no lixo, as estratégias do homem para manter e sustentar, se você quiser. Ah não, se eu não tiver estratégia de marketing, vai dar para trás. Se foi Deus que gerou, não vai. O Espírito Santo pode te levar a usar uma estratégia, não é isso. A questão é onde está a sua confiança. Só que quando Caim se levanta do nosso lado, seja dentro de nós, onde a velha natureza está tentando ainda funcionar, isso vai morrer cada vez mais nesses processos de edificação, amém? Quando você se levanta e traz um fruto mais rápido, isso traz um certo desânimo para nós, se nós não tivermos discernimento de que isso é um fruto falso para Deus. Não tem unção, não tem poder, não tem glória de atrair as pessoas para Ele. E uma hora ou outra vai cansar. Nós sabemos disso. Por isso que nosso foco é vida no Espírito. Então, para Deus, homicídio ou assassinato é privar alguém de receber a vida dele na prática. De novo, para o homem natural, homicídio é você matar o corpo. Para Deus, homicídio é você matar a fé de uma pessoa. Entende a importância de nós ficarmos com o Espírito Santo? Amado, isso não pode ser uma preocupação, isso não é um peso, isso não é um jugo pesado, não é isso. Só que esse é o padrão que Deus colocou dentro de você, no seu espírito. Só que isso só vai acontecer espontaneamente por obra do Espírito Santo. É quando alguém cruza o seu caminho e joga uma isca para você vir com a semente da verdade. Irmãos, já passou o tempo, sabe, de nós descobrirmos que alguém é de uma igreja A, B ou C, porque em algum momento ela fala, eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou sei lá o quê. Alguém que anda no Espírito, amados, ele é diferente. Não melhor, não soberbo, ele é menor, ele serve Cristo, a vida de Deus, espontaneamente. O máximo que ele faz é quando a incredulidade surge, ele cala, ele não concorda. Ele não tem em si mais razão de dar voz a algo que não existe mais aonde ele vive. Isso começa a chocar as pessoas, a quebrantar as pessoas que vão começar a assistir. Esse é o reinar de Deus. É muito além de sermos, recebermos as bênçãos, é usufruirmos do propósito para o qual nos foi dada, fazê-lo conhecido. Então, homicídio para Deus é privar uma pessoa da verdade da palavra. Às vezes, meu irmão, na imaturidade, a gente comete isso, sei lá quantas vezes. De novo, não há condenação. Só estamos trazendo aqui luz. Que à medida que o Espírito Santo vai nos transformando, nos corrigindo, nos alinhando, nós somos alguém que vão ter para as pessoas um rio de águas vivas, segundo Jesus prometeu, que vai jorrar aonde quer que a gente passe. A glória é dele. Abra comigo, por favor, em 1 João.
capítulo 3, verso 11. Eu sempre tive, amados, uma curiosidade sincera. Isso me levou, como eu acho que leva muitas pessoas, a tentar produzir algo na carne para dar glória a Deus. Isso faz parte, meu irmão. Isso é um processo de uma área onde a gente ainda é imaturo. A sede de fazer ele conhecido é tamanha que às vezes se perde. Está tudo bem. Continua se edificando, continua orando no Espírito. Mas eu sempre tive uma simplicidade de entender. Se ele diz algo tão claramente, tem que funcionar. Não no blá 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 que a gente diz aqui. Na experiência. Ou ele não é Deus, ou a gente joga esse livro fora e volta para o mundo. Mas no meio do caminho, no morno, nós não somos um povo como ficar. Por causa do Espírito Santo, não porque nós somos bons. Mas se ele diz que está feito, por que eu tenho que fazer? Se ele diz que já aconteceu, por que eu ainda não estou experimentando nessa simplicidade? Se ele diz, aonde que está o fio desencapado? Porque se Deus diz, é. E aí o apóstolo João vem e diz assim, 1 João, capítulo 3, verso 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aqui está o segredo, amados. Verso 12, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Verso 13, não vos admireis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida de Deus, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. Eu estou lendo na tradução mais comum, amados, porque tem uns textos mal colocados aqui, que na literal ela se abre. De novo, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Sabeis que nenhum assassino tem a vida de Deus permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Deus. Experimentamos, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nos amemos uns aos outros, não como Caim. Amados, no mundo tem o seu lugar. Estresse, correria, estratégia, loucura, passar rasteira, passar alguém para trás, dar um jeitinho. Seu pai não precisa que você viva ali. Só que você também não dá conta de experimentar isso na mente. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então nós vamos nos amar uns aos outros, não como Caim. O que Caim fez? Simplesmente viveu firmado com o natural. É quando na igreja, amados, um irmão ou outro ainda insiste deliberadamente, não, eu vou viver aqui porque vai dar certo. Vocês perceberam já? Isso não é bom, amados. Não é um motivo de glória, não é um motivo de mérito. É só um sinal do quão nós precisamos perseverar no Espírito para que Deus consiga gestar e manifestar aquilo que Ele está fazendo aqui. Neste lugar, amados, e para quem está nos assistindo
não sei em que data. O que é esse lugar, esse prédio? Não. Qualquer lugar onde o Espírito te conduziu, que você está sendo instruído na vida, no Espírito, a viver por fé, a orar em línguas, a mortificar o velho homem para que o novo viva, não há espaço para Caim. Não há. Então Caim, o espírito de Caim, não é uma pessoa, não são os irmãos, são os espíritos que governam as escolhas. Eles vão sair. O espírito de Caim não suporta a mensagem de vida do Espírito, a luz da glória de Deus. Então, nesse lugar, qualquer lugar onde vida no Espírito é ministrada, ou nós abraçamos aquilo que a Bíblia diz para vivermos, ou nós vamos ficar nos enganando por algum tempo até procurar um outro lugar onde as coisas façam sentido. Como eu disse, isso não é bom. Isso não é mérito nosso. Mas nós também não vamos negociar a verdade. Então se eu não andar no Espírito, se eu não edificar no Espírito, se eu não mortificar os feitos do corpo pelo Espírito Santo, orando em línguas, jejuando, eu não vou viver a vida de Deus? Não. O que a Bíblia diz lá em Romanos, não somos nós que falamos. Mas eu consigo, olha aqui, glória a Deus. Não, isso não é de Deus, isso é do homem. Isso é um espírito de Caim. O nosso meio não vai ficar, para que a gente possa amar uns aos outros. No verso 15, verso 14, ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão, permanece na morte. Olha que palavra dura, mas deixa eu trazer paz para os nossos corações, do que está escrito aí na literal. Nem na literal, no significado mais profundo do grego. Aquele que não está funcionando no Espírito, ele está permanecendo na morte. O que é isso? Ele continua na área onde ele não topou o processo do Espírito Santo, a ser sustentado, mantido pela vida caída. Só isso. Morte para Deus não é morte. Morte para Deus é a ausência da manifestação da glória dele na nossa vida. Então, onde eu não estou no amor, onde eu não estou no Espírito, eu ainda, se eu não parar de orar em língua, se eu não parar de me edificar, se eu não parar de entregar para o Espírito Santo as práticas, isso vai morrendo com o tempo, mas eu ainda estou sendo sustentado, mantido pelo natural. Isso é permanecer na morte. Para Deus, qualquer pessoa que não nasceu de novo, amados, está morto. O mundo é morto. Por isso que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia não como a religião de novo desconfigurou. Porque de tão chato que eles são, as pessoas não suportam conviver. Não é isso que é ser cristão, amados. A Bíblia diz lá em Atos que os cristãos, quando nasceu a igreja, eles caíam na boa opinião das pessoas. Quem não era crente olhava os cristãos e falava assim: uau, que povo legal. Não é o que a gente vê hoje. Por quê? O espírito de Caim, que tem a nova natureza, tem o espírito vivificado, mas ainda permanece funcionando no lugar errado. Porque não está andando no amor, porque não está se edificando no espírito. E aí no verso 15, ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quando que eu odeio um irmão? Quando que Caim odiou Abel? Quando ele se levantou para fazer algo para Deus, firmado nele mesmo, e talvez esse resultado veio mais rápido e abafou a vida no espírito. Quando nós damos uma saída no homem para as pessoas, pode ser irmãos da congregação, pode ser irmãos que a gente nem sabe que é irmão, pode ser irmãos que são potencialmente irmãos, por isso já foram comprados também pelo sangue. Nós temos a vida dentro de nós. Só que a religiosidade pega isso, então eu preciso decorar os versículos e... Oxi.
Não, mas você precisa permitir que o Espírito Santo te leve a experimentar essa glória e o fruto fala por si. As pessoas são atraídas. É leve. Cuida da sua fé no Espírito. E todo o resto é com Ele. Só que o mundo nos odeia constantemente. O mundo é assassino para nós, constantemente. Você quer isso aí? Para com esse negócio aí de fé. Estou aqui, ó, eu te vendo. Olha a solução aqui. Eu resolvo. Muito mais fácil. Paga em 12 vezes, jurinho baixo. É o mundo nos odiando. Como? Tentando nos privar de viver pela fé. E aqui que é importante de novo dizer, nós não nos condenamos nisso, mas nós entendemos que amar as pessoas, amar os irmãos, é entregar a palavra, a vida. Nós estamos experimentando no Espírito para as pessoas onde quer que a gente passe. E todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Por quê? Está privando a pessoa de receber a vida Zoe, que está no Espírito, de maneira manifesta. E aqui quero atenção, amados. E sabeis que nenhum assassino tem a vida permanente em si. Olha que tradução péssima. Se na sua Bíblia está aí, você anota depois. Nenhum assassino, nós muito ou pouco, lá atrás ou ainda, estamos por descuido, funcionando no Espírito da Abel, num comentário, numa palavra, e não há condenação sobre nós. Amém? Mas, então eu não tenho a vida permanente em mim? A vida que Jesus disse, eu dou e é de graça, que me selou e falou, ninguém mais te tira da minha mão, agora ela não é permanente? Como assim? Depende do que eu faço? Depende de eu amar para não perder a salvação? É o que dá a entender esse texto aí, se alguma tradução estiver próxima disso. Mas olha o que está escrito na literal. Todo aquele que está odiando o seu irmão, homicida é, matando o novo homem. Ora, vós tendes sabido que todo homicida não tem a vida eterna nele habitando. Traduzindo em miúdos, todo aquele que está funcionando na religiosidade que Deus abomina, tentando fazer pouco ou muito para o Senhor, mas não na vida no Espírito, e com isso está matando a fé de muitos ou de poucos, não tem a vida eterna que está lá dentro do Espírito dele para Jesus, vindo a manifestação aqui, somatizando a glória de Deus nas realidades dele. Eis aqui o porquê de que não é bem assim. Deus falou que resolveu, mas também não é assim. Tem que. Porque quando aquilo que Deus diz não vem habitar de maneira visível, eu preciso me justificar. Então não é que a vida não está em mim, a vida eterna que está selada no nosso espírito, amados, isso é irreversível. E se eu andar na carne o resto da minha vida, você nunca mais entra em condenação, prometeu Jesus. Mas esse viver na carne não vai fazer com que essa vida eterna de Deus que está dentro de você venha habitar aqui fora, manifestar a glória dele aqui fora, cumprir o propósito dele aqui fora, fazer Jesus conhecido aqui fora de verdade. Então não é Jesus mais algum recurso, alguma muleta, é Jesus, só que eu preciso experimentar. Então, meu irmão, essa é a importância dessa simplicidade que nós, como ministério, aonde quer que os irmãos que estão assistindo nós hoje no canal, forem ligados para congregar. Vida no Espírito. Os rudimentos da palavra de Deus, está em Hebreus. A Bíblia fala, arrependimento de obras mortas. Nasci morto. Não tem o que eu faço, eu preciso de Jesus. E aí ele fala, a doutrina de batismos.
Eu preciso aceitar Jesus, fui batizado nele. Eu preciso passar pelas águas, sepultei o velho homem. E o mais importante, para pôr tudo isso para funcionar, eu preciso receber do batismo no Espírito Santo e orar em línguas, para que eu ame de verdade, sem esforço, sem preocupação, sem neurose, sem carga. Eu simplesmente sou alguém que está sendo fascinado para manifestar o amor de Deus onde quer que eu passe. E aonde isso não acontece, aonde isso ainda for falho, lembre-se agora, pois já nenhuma condenação há. Deus não está nem um pouquinho desapontado. Aquele que começou a boa obra vai completá-la, amados, nesse lugar e através de nós. Então, se alguma fonte não leva as pessoas para esse lugar, para o Espírito, leva para qualquer outro lugar, ou para qualquer outra pessoa que não seja Espírito Santo, amados, o nosso conselho é: corre. Corre para onde? Para cá? Não. Corre aonde o Espírito Santo te levar. Mas não se contamine com uma mistura. Caim e Abel. Nós somos a geração do espírito de Abel, que está sendo desconstruído, para que a alma simplesmente se sujeite à palavra e a glória de Deus se estabeleça. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Aleluia. Glória a Deus.